Então vamos aos ingredientes? Então aqui eu tenho 140 ml de leite morno. Eu já vou colocar aqui na minha tigela com 10 gramas de fermento fresco. Então nós vamos solver esse fermento no leite. Em seguida, eu adiciono o açúcar. O açúcar eu coloco 3 colheres de açúcar. Eu vou iniciar essa rosca doce misturando aqui, mas depois eu vou colocar ela na máquina de pão para bater, porque eu não tenho força para amassar. Tem que amassar ela uns 10 minutos. Depois que eu coloquei o açúcar, eu venho com 2 gemas de ovo. Misturar as gemas aqui. E vai a essência de baunilha. A baunilha é a gosto. Adiciona aqui, mistura. E agora eu tenho 80 gramas de manteiga amolecida. Não pode ser derretida. Tem que ser só ela amolecida. Depois que a gente misturar a manteiga, eu vou colocar 350 gramas de farinha de trigo. Então agora a gente coloca a mão na massa. Então aqui são 350 gramas de farinha de trigo. Nós vamos aqui misturar. Eu particularmente não tenho força para amassar. Então eu vou colocar ela na máquina. Agora eu só vou misturar aqui, porque o correto é amassar de 10 a 15 minutos. Então, para quem tem força no braço, manda ver. E depois ela vai ter que ficar, depois dela bem amassada e a massa bem lisinha, aí tem que deixar ela crescendo até dobrar de volume a massa. Porque depois nós vamos abrir com o rolo essa massa. Então, agora eu vou pôr a minha na máquina bater, porque eu não tenho força para amassar. Mas olha o jeito que fica a massa. Então ela tem que ficar também bem lisinha. Eu vou pôr a minha na máquina, eu volto a mostrar para vocês ela bem lisa. E depois eu vou deixar ela crescer até dobrar de volume. Olha, a massa já foi batida, tá bem lisa. Chega a fazer bolha, olha. Então agora eu vou deixar ela crescer até ela dobrar de volume. Vou tampar com um guardanapo e vou deixar ela crescer. A hora que ela dobrar de volume, aí nós vamos abrir com o rolo e fazer a rosca. A nossa massa cresceu, eu abri ela no rolo. Agora eu venho com esse cortador, porque eu vou fazer as flores, certo? Então eu vou cortar e as flores, elas vão ficar desse jeito. Então, primeiramente eu vou cortar a massa. Cortado aqui, eu fiz no formato de flor. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar 3, certo? E eu venho aqui, enrolo ele. Enrolei ele, eu venho e corto no meio. Cortou no meio, aqui tá a florzinha, certo? Então eu junto aqui 1, 2, 3, enrolo ele e corto no meio. Cortei no meio, está aqui. Então eu volto com ele todo feito e colocado na assadeira. Certo? Vou fazer mais um
2, 3, enrolar e cortar no meio. Aqui eu já tenho um feito, que eu já estava enrolando e fazendo, que eu fiz uma massa a mais. Então, eu vou acabar de colocar na minha assadeira. Depois eu vou deixar aqui, olha, vocês podem ver que ele já está crescendo esse lado. Então, eu vou deixar ele crescer aqui mais meia hora para ir pro forno. O pão doce já cresceu, tá bem crescido. Agora ele vai pro forno uns 25 minutos. Depois eu volto com ele assado para vocês verem como ficou.